Amém. A paz do Senhor, igreja. Tem algum visitante que esteja conosco essa noite? Você pode sinalizar, sem vergonha. De repente tem alguém com vergonha e não está... olha quantos visitantes. Igreja Central, vou fazer as palavras do pastor. Vamos receber muitos visitantes. Aliás, não vamos receber... Vamos dar uma salva de palmas para os nossos visitantes? Glória a Deus, sejam muito bem-vindos. Bem-vindos, fiquem à vontade entre nós. Amém, glória a Deus. Esperar um pouquinho ali a parte dos cumprimentos. Amém. Amém. Quantos desejam aprender mais de Deus? 80%. Quantos desejam aprender mais de Deus? A aprendizagem é algo contínuo, certo? Algo constante, algo evolutivo. Pensa aí quando você começou lá nos primeiros passos, no colégio, ou de repente nem no colégio, em casa, né, na roça, enfim, onde que você aprendeu a fazer a primeira letrinha. Ela saiu 100%? Era um rabisco, certo? E aí aquilo foi evoluindo, você foi aprendendo, foi tomando firmeza, embora você não considere, de repente, a sua letra bonita, mas houve evolução de quando você iniciou ou não? Sim? Então, aprender nos leva à dedicação, nos leva à disponibilidade, nos leva a interesse, não é verdade? E esse ano foi liberado sobre nós, como Igreja Central, essa palavra profética aqui, ó, dedicação. O ano acabou? Hoje é 15. Hoje é dia 15. Estamos em 2024, finalzinho já de 2024. E essa palavra está de pé. Amém? E dedicação leva à aprendizagem. E Deus hoje, através de um personagem, vai nos ensinar como que nós devemos ser dedicados a aprender mais de Deus. Sim, aprender mais de Deus. A gente quer aprender mais de Deus, mas a gente precisa continuar aprendendo sobre Ele. O tema da mensagem é: não estacione, evolui. Não estacione, evolua. Amém? Gostaria que os irmãos abrissem sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Amém? Vamos ler a partir do verso 23. Atos capítulo 18, verso 23. Depois de passar algum tempo em Antioquia, Paulo partiu dali e viajou por toda a região da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era um homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Querendo ele ir para Acaia,
Os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Ao chegar, ele auxiliou muitos, os que pela graça haviam crido, pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Amém? Personagem é Apolo. Mas antes de entrar, para a gente explorar um pouquinho o texto, o que estava acontecendo aqui? Nesse mesmo capítulo e nos versos anteriores, Paulo, o apóstolo Paulo, vinha pregando em Éfeso, nas outras cidades, que Jesus era o Cristo. E muitos judeus e muitos gregos, alguns acreditavam, mas a maioria não. Mas o apóstolo Paulo falava com toda a veemência, com toda a sabedoria, com todo o conhecimento. E aí, dentro dessa viagem, quando chegou lá em Corinto, Paulo encontrou Priscila e Áquila, que era um casal missionário, discipulador, a gente vai falar um pouquinho deles mais na frente, e aí chegou até a Éfeso. Então, o trabalho de falar que Jesus era o Cristo vinha sendo feito por Paulo, ok? E aí, quando chegou em Éfeso, Paulo vai na sinagoga, continua falando com veemência. Paulo falava muito bem, Quem conhece a história do apóstolo Paulo sabe que ele era um homem, muito poderoso, eloquente, muito sábio. E, enfim, então ele deixa Priscila e Áquila e ele segue viagem. Nesse meio tempo que o apóstolo Paulo deixa aquela cidade e continua a sua viagem missionária, que ele ia ir fortificando os discípulos que estavam em outras cidades, como Frígida, como outras cidades aqui. Eu perdi aqui o nome da cidade, deixa eu ver aqui. Atenas. Vai para Atenas, Coríntio, Éfeso. E ele continua seguindo, o próprio texto está falando. Nesse meio tempo chega Apolo. Mas o que o texto vai falar, o que a gente pode extrair aqui do texto que nós lemos sobre o Apolo? Apolo, pelo que a Bíblia relata aqui inicialmente, ele tinha um baita currículo. Ele era o quê? Judeu, culto, ótima oratória, eloquência, grande conhecimento acerca das Escrituras, ensinava sem heresia, com exatidão. Eu estou lá no versículo 24. Culto, tinha grande conhecimento das Escrituras, instruído no caminho do Senhor, falava com grande fervor. Estava tudo certo, Olhando assim, um briefing. Briefing é um catálogo, Uma carta de apresentação aos nossos olhos, tudo certo. Mas ele tinha ali um gap, tinha um intervalo ali. A gente vê, observa o verso 25. Nós estamos explorando o texto. For instruído no caminho do Senhor, ou seja, ele era o homem que sabia sobre as Escrituras. E com grande fervor falava e ensinava com exatidão. Ou seja, o que ele falava estava tudo certinho. Ele não falava besteira e não deixava de falar o que era para falar. Embora conhecesse apenas. E é aí que a gente entra na mensagem. Depois de todo esse currículo, tudo bom, tudo legal, apenas o batismo de João. Esse apenas nos evidencia que ele, apesar de um baita currículo, não sabia tudo. Ele precisava aprender algo mais. Havia mais de Jesus ali que ele precisava aprender. E o que consistia o batismo de João? Até onde ele sabia? Ele sabia que o batismo de João Batista, João pregava um batismo de arrependimento. Batismo certo. Você vai ouvir Jesus, você vai se arrepender e você vai ser salvo.
Ele só sabia até ali. Ele não tinha o conhecimento do batismo através de Jesus com o Espírito Santo. Mas, embora tivesse esse gap, um conhecimento limitado, ele não deixou de falar e nem ensinar o que ele sabia. Ele sabia até uma parte. Vamos botar parte A e parte B. Até a parte A ele sabia. A parte B ele precisava aprender. Mas não é por isso que ele colocou, não vou falar. Ele falou até onde ele sabia. E aí, numa dessas exposições, né, ele falava, a Bíblia vai falar, e a Bíblia aqui ressalta que ele falava fervorosamente, ele falava com coragem, com vigor. E aí eu imagino que era alguém que passava autoridade, passava confiança, falava, sabe, com eloquência. Mas nenhuma desses ensinamentos na sinagoga, tinha um casal, que era Priscila e Áquila, que ouviu Apolo pregar. E aí, depois que o Apolo pregou, Priscila e Áquila identificou que ele precisava saber com mais. A Bíblia vai falar a palavra exatidão. Ele precisava conhecer mais sobre Deus. E aí, vai até Apolo e faz o convite para Apolo aprender mais sobre Jesus. Apolo foi? O que vocês acham? Está na Bíblia. Vamos voltar lá para o texto. Logo começou a falar encorajadamente, estou no 26. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Ele foi. E a gente pode observar o fato dele ter aceitado sentar para aprender, humildade e coração ensinável. Imagine, você está numa sinagoga, a sinagoga era um lugar onde os judeus faziam suas reuniões, falando, né, tudo certo, com exatidão, com aquela coisa toda, e aí você para de falar, e aí vem um casal e fala assim, olha, você precisa aprender melhor sobre Jesus. E ele poderia falar assim, não, mas até aqui estava tudo certo. E ele aceita, irmãos, esse convite. Então, Apolo passa da qualidade de quem ensina para quem senta para aprender. Vocês já se depararam com pessoas que ao longo do caminho você vai falar alguma coisa com ela, às vezes você nem acaba de terminar a frase. Já sei. Só eu, gente. É horrível. Sabe tudo. Aí você vai falar, sabe tudo. A gente sempre aprende alguma coisa, mesmo sabendo alguma coisa. A pessoa que tem o coração ensinável, a pessoa que é humilde, mesmo que o copo dela esteja aqui, faltando 2 dedinhos para encher, ela vai estar disponível para querer mais água. A igreja está entendendo? Agora, a pessoa que não tem humildade e um coração ensinável, ela não vai querer nem nos ouvir. Apolo teve ou não teve coração humilde? Isso são características de pessoas humildes. Apolo foi dedicado, houve aprendizado. Né? A Bíblia, que o registro não vai falar o tempo que Apolo ficou na casa de Priscila e Áquila aprendendo. A Bíblia que no registro, Apolo foi para lá e ficou umas 2 horas, ficou um dia, uma semana, um mês. Não tem registro disso, mas tem evidência do aprendizado dele. Como é que a gente pode identificar que Apolo foi, sentou, foi discipulado e aprendeu? Como é que a gente pode identificar isso aí no texto? Olha o verso 27.
Querendo ele ir para Caia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebesse. Ou seja, teve mudança de nível. A capacitação e o preparo fez com que ele queresse se envolver mais na obra de Deus. Quando ele desejou ir para Caia. A Caia era uma província, né, de uma região de Corinto. É como se fosse uma divisão territorial. Ou seja, ele se capacitou e desejou ir para Caia. Por quê? Porque em Acaia existia judeus que confrontavam muito mais do que Éfeso, onde que ele estava. Vocês estão entendendo? A capacitação e o aprendizado não é para bater no peito e falar, eu tenho, eu sou. A capacitação de Deus, aliás, qualquer uma, porque coração ensinável e humildade deve ser para qualquer área. Aplicando aqui na nossa vida espiritual, ela sempre vai nos promover para cumprir um propósito. Ele sentou, aprendeu, mudou de nível, ele desejou ir para Caia, tinha um propósito para Caia. O texto vai falar que os irmãos o indicaram, os irmãos escreveram carta, ou seja, as pessoas que estavam ali à volta dele viram aptidão e viram, ó, ele está pronto. Ele está pronto para níveis maiores. Ele está pronto para lugares maiores. E aí foi. E aí a palavra de Deus no finalzinho do texto vai falar que quando ele chegou lá em Acaia, ele refutava os judeus. O que é refutar? Refutar é desmentir. Refutar é negar. Ou seja, ele falava agora com nível maior de autoridade e propriedade. A igreja está conseguindo entender? Ele precisava desse discipulado, ele precisava dessa capacitação para Deus enviar ele para níveis maiores. E nós, irmãos, como está a nossa evolução e aprender mais de Deus? Porque querer é uma coisa, fazer é outra. Não estacione, evolua. Os irmãos, pode colocar a primeira foto? E isso é em todas as áreas da nossa vida. A nossa condição natural do ser humano é um processo evolutivo. Natural, né? Saudavelmente falando, óbvio que algumas coisas acontecem ao longo do caminho, né? E muitas vezes a gente não tem resposta para tudo, mas eu estou falando do fluxo natural, né? Pensa aí no desenvolvimento humano. Recém-nascido, bebê, criança, adolescente, jovem, adulto, terceira idade. Essa imagem, preste atenção nessa imagem, eu não quis colocar nome, mas ela representa a condição natural de evolução em qualquer área do desenvolvimento humano, né? Feto, bebê, criança, adolescente, jovem, adulto, terceira idade. Na alimentação também, a gente não vai aumentando de nível, a gente não vai evoluindo. Ou você ainda está tomando leite maternal? Não, né, irmãos? A gente passa pelo leite, pela papinha, um alimento assim, né? Vai dar uma feijoada para um bebê. E o processo evolutivo de uma alimentação natural, ela vai crescendo, sim ou não? Na aprendizagem, alfabetização, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior. Pode colocar a segunda foto, por favor? Até a evolução do ser vivo. Observe aquela imagem. Se a gente estivesse aqui num tempo maior, pudesse compartilhar, né? Porque às vezes é uma imagem, mas nós somos seres completamente diferentes. Então, uma imagem, cada um aqui pode
provavelmente está vendo de uma perspectiva. Então eu vou falar qual é o foco, pelo menos que eu quero dar naquela imagem. Observe essa figura aqui, ó, como se fosse uma semente, e essa semente germinou, só que para ela se tornar aquela árvore, ela tem que passar por um processo que evolutivo. Sim ou não? E na nossa vida espiritual, será que é preciso uma jornada de aprendizagem e crescimento? O que a igreja acha? Pode botar a terceira imagem. Obrigada. Não tem como, pelo menos quando, eu separei essa imagem, não olhar para essa imagem e não lembrar logo de Provérbios 4,18. Caminho do justo é como a luz da aurora que vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. Mas esse caminho está reto? A gente não pode começar a nossa vida espiritual e estacionar. E a gente, assim, é caminhando, caminhando, caminhando até que ele venha. Então a gente não pode parar de aprender. A gente não pode parar de buscar Deus. A nossa vida como cristão precisa ser uma vida evolutiva. A igreja está conseguindo compreender? E esse crescimento é pessoal. O tempo de aprendizagem de uma pessoa não é igual de outra pessoa. Cada um tem o seu tempo. O que não pode? Deixar de caminhar, deixar de evoluir. Um pouquinho ali, não importa o tempo. O importante é a trajetória dele. Abre a Bíblia, por favor, em Provérbios capítulo 15, verso 14. Sabe, irmãos, a jornada de conhecimento de Deus não é um evento único, sabe? É um processo contínuo. Conhecer mais de Deus exige de nós dedicação e prática intencional. Provérbios, capítulo 15, verso 14, na NVI, que eu acredito que a maioria da igreja fala assim, ó: o coração que sabe discernir busca conhecimento, mas a boca dos tolos alimentam-se de insensatez. Eu vou falar na versão NTLH porque está mais específico. Na TLH, nova tradução na linguagem de hoje, fala assim, ó: quem é sábio procura aprender, mas os tolos estão satisfeitos com a sua própria ignorância. Irmãos, ignorância aqui não é burrice. Ignorância aqui significa falta de conhecimento. É não saber as coisas. Sabe, a Bíblia, a palavra de Deus, é um livro inesgotável. Você pode programar de ler a Bíblia em 2025, se você ler em 2026, 2027, até que você viva, é algo novo todos os dias. Para aprender mais de Deus, a gente precisa acessar essa palavra todos os dias, porque a gente vai crescendo através dela. E continua aí em Provérbios. Nós lemos o 15, 14. Foi isso? Continua aí, vamos lá para o 18. 18, verso 15. 18, verso 15, na NVI diz assim: o coração de quem tem discernimento adquire conhecimento, e os ouvidos dos sábios saem à procura do conhecimento. Na NVT, que eu achei que está mais apropriado, está assim, ó: quem tem discernimento está sempre pronto a aprender. Seus ouvidos estão abertos para o conhecimento. Ou seja, a pessoa que quer crescer, ela busca. Ela encontra forma.
ela encontra tempo, ela encontra disposição. Amém? Vamos lá para Oséias, capítulo 6, verso 3. Conheço de cor, mas vamos abrir. Oséias, capítulo 6, verso 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A gente conhece, já conheço, está tudo bem, não vai me acrescentar mais nada. E prossigamos em conhecer. Isso mostra que é uma caminhada que precisa ser contínua. Amém? E o nosso maior exemplo é Jesus. Abra sua Bíblia aí em Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, verso 52. Amém? Tempinho para a pregadora, que a pregadora não abriu. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Amém? Jesus ia crescendo em estatura, graça, ante sabedoria, diante de Deus e dos homens. Irmãos, para tudo, né? Jesus, ele ia crescendo em todas as áreas. Imagine assim, iria ficar assim, algo estranho se a gente fica desequilibrado se a gente só querer crescer intelectualmente, só querer crescer fisicamente. Tudo tem que haver uma proporção. Né? Precisamos crescer intelectualmente, você tem que estudar mesmo, tem que fazer Enem, tem que buscar crescer, tudo ok. Precisamos crescer na parte física, se puder fazer uma atividade física, uma caminhada, cuidar do corpo, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Precisamos crescer como sociedade, precisamos de relacionamentos saudáveis, precisamos nos relacionar com as pessoas e está tudo certo. O que a gente não pode fazer é parar de evoluir, especificamente na área espiritual. E aí, como a gente viu aqui com o Apolo, né, qual a lição que a gente pode tirar aqui do Apolo? Não podemos nos colocar em um patamar que não precisamos aprender. Você imagina, se Apolo não tivesse aceitado o convite do casal, lá de Priscila e Áquila, talvez ele não desejasse ir para Caia, de repente ele não teria vivenciado a experiência que ele teve. Quando ele chegou lá em Acaia, ele refutava, né, o nível dele, depois que ele sentou para aprender e foi discipulado, o nível dele aumentou. Ele não só falava com os judeus, ele refutava, ou seja, ele tinha agora moral para falar com argumento, com autoridade, aquilo que ele passou a conhecer, que até antes ele só conhecia até aqui. Então, primeira lição, não podemos nos colocar em um patamar que não precisamos aprender. Outra lição, humildade e coração ensinável são requisitos fundamentais para o aprendizado. Terceira, o aprendizado faz a gente mudar de nível.
mas quem promove é Deus, porque Ele tem um plano e um propósito para cada um. O aprendizado, quando a gente é absorvido, quando Deus capacita, não se trata da gente ficar bem na fita com opa, vou dar um upgrade no meu currículo, não se trata disso. Todo aprendizado, toda capacitação de Deus é para cumprir um propósito específico. Quer ver? Eu trouxe aqui alguns exemplos. O nosso pastor lançou, foi esse ano, pastor? Esse ano, esse guia aqui, ó, um guia prático para estudo devocional da Bíblia. Priscila e Áquila foi aqui no tempo de Apolo. Mas estou trazendo agora para os nossos dias atuais. 15 de dezembro de 2024. Isso daqui pode e foi o nosso Priscila e Áquila. Um guia prático para estudo de devocional da Bíblia. O que aquele casal de missionário fez com Apolo foi sentar e ensinar mais de Deus. Pastor escreveu esse livro para nos ensinar a ter uma vida devocional melhor. Agora, se a gente bate no peito, não, mas eu sei fazer o meu devocional. Isso é falta de um coração ensinável, irmãos. Isso é falta de humildade. Sabe por quê? Porque nós não temos desculpa para aprender mais de Deus. Deus nos envia ferramenta. Agora, o que ele, de repente, não encontra é um coração disposto, é um coração ensinável, é um coração humilde. Aqui, ó, foi lançado um guia para a gente aprender mais de Deus. Não lembro um ano, eu e minha família estamos nessa igreja há 16 anos. Mas o pastor tinha um curso chamado Escola de Vida. Era para todos que queriam aprender mais de Deus. Porque ali sentava pastor, sentava presbítero, sentava servo, não era título. Era quem queria aprender mais de Deus. E através dessa escola, eu e o Wilson fizemos. Kenneth Hagin. Aqui, ó. Foi Priscila e Áquila na minha vida e na vida do Wilson. Quantos aqui, dessa época, fizeram escola de vida? Temos um número bom. Vocês lembram, né? Priscila e Áquila. Aprendemos, mas eu não conhecia esse autor. Hoje eu tenho vários livros deles. Mas foi o pastor Daniel que me apresentou. E se a gente tem o nariz em pé? Não, mas eu sou isso, aquilo outro. Irmãos, no reino de Deus, o título, né? A gente precisa estudar, precisa. Mas o Deus não busca isso, não. Deus busca coração ensinável. Sabe por quê? Porque é Ele que promove. E então, irmãos, trouxe outro. E, né, eu trouxe esse daqui porque eu não tenho teologia, mas o pastor viu em mim alguma coisa que confiou a mim esse púlpito. E se ele confiou, eu creio, né, que Deus primeiro colocou no coração dele, mas a gente precisa buscar aprender. E aí, no Brasil, nós temos 3, somente no Brasil, homileta. Homiletas são pessoas específicas na área da pregação. E tem uma que está nível doutorado, né? Nós temos 3 no Brasil, uma que está se formando. E ele faleceu ontem. Então, uma maneira de eu estar homenageando o Dr. Gilton Moraes. Ele é uma homileta que fala sobre homilética. O que é isso? Dá uma instrução como a gente deve fazer uma pregação, como a gente pode se comportar no púlpito. Porque a gente precisa buscar servir a Deus em qualquer área da melhor forma. Mas você não está no púlpito, irmãos? Cada um de nós tem um púlpito. O púlpito é o metrô, o púlpito é um hospital, o púlpito é o seu colégio, o púlpito é fila de banco. Cada um tem um púlpito específico, amém? Precisamos falar mais de Jesus. Agora, como é que a gente vai falar mais de Jesus? Olha o cenário que não deveríamos encontrar e que muitas vezes nos deparamos. Cristãos com pouca base bíblica. Não quero fazer isso. Mas, infelizmente, hoje existe cristão que nem tem Bíblia. Não tem desculpa.
tem internet, mas não coloca o aplicativo da Bíblia no celular? Como é que vai aprender mais de Deus? Verdade precisa ser dita, irmãos. Com amor. É mentira ou não? É mentira? Cristão com tempo no evangelho, mas com poucos frutos. Ou seja, a gente não consegue ver evolução. Olha o processo daquelas fotos. Isso acontece na área humana natural. Na vida espiritual também precisa ser crescente. E o pior, falta de humildade e reconhecer que quem não para aprender, logo esquece o que sabe. Pensa aí no filho que você precisou ajudar lá num trabalho lá do colégio. Você viu isso um maior tempão, aí tem que ajudar. Gente, eu já estudei isso, mas nem lembro. Acontece ou não acontece? Você estudou isso lá na 3ª série, 5ª série, ensino fundamental. Não lembra. E o que a gente precisa fazer, irmãos? Primeiro, se expor. Não há evolução em nada se não tiver uma ação inicial. E a ação de se expor. Apolo, ele sabia apenas, mas ele estava lá fazendo. Ele estava lá fazendo. Primeiro, se expor. Segundo, comece com o que tem, que Deus acrescenta o que precisa. Vai com o que tem. Vai, faz. E ao longo do caminho a gente vai se capacitando, vai se aperfeiçoando e vai indo. Amém? Terceiro, tenha disposição e disponibilidade. Aprender requer disposição. Aprender requer disponibilidade. Apolo teve os dois. Ele arrumou tempo e não desculpa. Ele foi lá para a casa daquele casal missionário sentar para aprender. E o que ele fez depois? Qual é a lição que a gente pode tirar? Continue crescendo e ajudando os outros a crescerem. O conhecimento, a capacitação que Apolo teve através de Priscila e Áquila, ele foi para lá para refutar os judeus para quê? Ajudar aqueles que o haviam se convertido, aqueles que o haviam crido. Então a capacitação que ele teve foi para ajudar outros, e é assim que deve ser conosco. Aprender mais para liberar na vida do outro. Amém, irmãos? Deus, Ele quer se apresentar a nós, Ele está disponível a nós, né? Como Osés falou, né? Prossigamos em conhecer. Ele está disponível e eu acredito que ele fique bem alegre, bem, sabe, feliz, satisfeito quando ele vê ali um coração contrito, humilde, ensinável, aonde que ele pode ensinar. E Deus trabalha em tantas outras formas, tantas formas. Aqui, Apolo teve ali um casal que ouviu ele falando. Mas quem é o seu Priscila e Áquila? Quem Deus tem colocado como ferramenta para te ajudar a crescer e aprender mais sobre ele, e que de repente você está fechado, não está aberto? Eu acredito que Priscila deve ter dado, e Áquila deve ter dado um feedback para Apolo. Tem pessoas que não aceitam feedback. É verdade que tem pessoas que não sabem dar feedback, mas tem pessoas que não aceitam, se sentem ofendidos. Olha, eu acho que essa área sua aqui precisa, né, de um ajuste. Não gostam. Falta de humildade. Vamos nos colocar de pé? Louvor, se quiser vindo, vou fazer oração. Que Deus encontre em nós, irmãos, não só hoje, não nessa noite, mas em toda a caminhada, um coração humilde, um coração ensinável, um coração que busca aprender mais de Deus. E eu não posso deixar de te perguntar essa noite. E aí eu gostaria que a igreja fechasse seus olhos.
elevasse sua mente, seu coração a Cristo, a Jesus. Se tem alguém aqui no nosso meio e fala assim, eu quero aprender mais de Deus. Eu já ouvi falar sobre crente, eu já ouvi falar sobre Jesus, mas na verdade o que eu conheço é muito raso. De repente eu me identifiquei com Apolo, eu só conheço o que falam sobre Jesus, mas de repente até que me falam não é isso, é a real. Eu queria conhecer de fato Jesus. Tem alguém aqui que deseja, que quer conhecer Jesus? Ele para nós salva em Cristo, Ele é o nosso Senhor, Ele é nosso Salvador. Ele nos tirou, cada um de nós, de um caminho que nos levava à morte, e através da sua vida Ele nos trouxe vida. Ele pode fazer isso na sua também. De repente você também está aí na transmissão ouvindo essa mensagem, mas tem alguém aqui presencialmente? Sinaliza. Nós vamos orar junto. Tem alguém que hoje, eu quero conhecer mais de Deus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero que Ele acesse a minha vida. Eu quero entregar o meu coração para Jesus. Tem alguém aqui essa noite? Com certeza você não veio aqui sem propósito. E a palavra de Deus, ela não volta vazia. A seu tempo, ela germina. E para nós, irmãos, Deus está nos convidando a sermos mais dedicados, mais diligentes, em aprender mais sobre Ele. Deixar os nossos achismos. Eu já sei, isso de novo. Não. Deus sempre tem algo a mais para nos acrescentar. E isso não tem a ver com títulos, isso não tem a ver com currículo, isso tem a ver com uma vida que se coloca à disposição dele para ser usado em qualquer área que Ele quer nos usar. Que Deus possa nos levar para esse lugar de mais intimidade, de mais busca, de mais rendição a Ele, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Feche seus olhos. Senhor, obrigado pela sua palavra, Deus, que é viva e eficaz. Pai, produz em nós, ó Deus, esse coração, Senhor, onde, Senhor, te busca em espírito e verdade, onde que tem sede e fome pela tua palavra, aonde pode, Senhor, aprender mais de ti. Pai, assim, Senhor, como a tua palavra foi exposta aqui, ó Deus, que possamos, ó Deus, levar o teu evangelho, Senhor, para outras pessoas, mas não de uma forma superficial, que possamos nos aprofundar na tua palavra, na tua verdade, Senhor, e falar com propriedade, falar com exatidão, falar com segurança, falar com firmeza, falar com autoridade, Senhor, levada pelo teu Santo Espírito, ó Deus. Que eu e meus irmãos, Senhor, possamos nos colocar nesse lugar, ó Deus. Nos colocar no lugar de servo, Senhor. Nos colocar no lugar de aprendiz, Senhor. Aonde o Senhor possa, Senhor, estar nos ensinando a cada dia, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Eu te buscarei até te encontrar, permanecerei com graça e amor, pelos vales eu passarei.